A situação da nossa cidade aqui em Portugal está bem complicada. Nesse vídeo eu vou te passar alguns números e te deixar alerta sobre como anda a pandemia aqui em Portugal. Depois da vinheta eu te explico tudo. Fala família, tudo bem com vocês? Thiago, vocês aqui para mais um vídeo do Casal Buscapé. Tô gravando aqui de roupão, como vocês sabem. Tava de folga ontem, né? Vou trabalhar hoje à noite. Gravando aqui em frente de casa, pra vocês verem um pouco da paisagem. Hoje, por acaso, tá um clima um pouco melhor, apesar de eu estar de roupão, não tá tanto frio. Mas hoje, por acaso, foi o segundo dia consecutivo aqui que o clima tá bem gostoso, assim, sabe? Dá pra você ficar à vontade durante o dia. Agora já vai começando a esfriar porque naturalmente à noite, né, sem sol, vai ter um frio maior. Eu que sofro no trabalho, né, pra quem trabalha à noite, que só que sabe eu trabalho à noite, então vou acabar sofrendo à noite. O vídeo de hoje é pra contar mais ou menos como é que tá a situação aqui de Torres Vedras. Eu só fiz questão de mostrar aqui à frente, eu vou virar a câmera aqui e vou continuar conversando com vocês, para mostrar para vocês como é que tá a situação aqui da nossa cidade com as restrições, passar alguns números para vocês, que os números não estão nada bons, estão bem péssimos, estão bem complicados. E eu até gravei um videozinho de uma matéria que saiu aqui na TV de Portugal falando sobre aqui da nossa cidade, especificamente Torres Vedras, que é onde a gente mora. Deixa eu mostrar a rua aqui e vou conversando com vocês. Só vou mostrar aqui para vocês essa visão, essa vista, e pedir para vocês observarem a quantidade de carros que tem aqui. Assim, desde a semana passada, que já começaram as restrições, agora, apesar de ser 5 horas da tarde, ainda está quase no fim do expediente. A verdade é que com as restrições, apesar de ser segunda-feira, apesar também de terem dito que as restrições aqui em Portugal seriam parecidas com as de março e abril do ano passado, a verdade é que março e abril do ano passado não tinha essa quantidade de carros aqui. Se tem essa quantidade de carros aqui, é porque tem essa quantidade de pessoas trabalhando ainda. As restrições aqui, elas estão bem mais suaves do que foram, estão mais duras do que no fim do ano, do que na fase final da pandemia do ano passado. Porém, ela está bem diferente do que foi em março e abril do ano passado. Não tinha essa quantidade de carros. Grande parte do comércio, assim, uma parte considerável do comércio não fechou, devido às restrições que a gente já gravou vídeo aqui no canal falando. E mostrar para vocês aqui, ó, que tem muito carro, é muito comércio que está aberto ainda, muita coisa funcionando. Eles fecharam alguns comércios assim que consideraram ser prioritários. Porém, ainda tem muita coisa aberta. Não deveria estar essa quantidade de carros aqui. Principalmente pelo fato, como eu comentei para vocês, que aqui a nossa cidade de Torres Vedras está bem complicada. Vou dar um zoom lá em cima, ó, para vocês verem, ó. Tem muito comércio aberto ainda. Tem muito carro. Se vocês forem comparar, eu fiz alguns stories no domingo, ontem, né, no caso. E assim, num dia que não tem comércio aberto, isso aqui fica muito diferente, muito diferente. E por que eu tô batendo nessa tecla da quantidade de carros e da quantidade de comércio que ainda está aberto? Porque a nossa cidade aqui, Torres Vedras, é uma cidade que está com aquele nível perigoso de casos. Eu vou mostrar uma foto para vocês aqui. Essa foto mostra aí, né, na verdade, que a Torres Vedras está com acima dos 1000 casos ativos, está com 1012 casos ativos. Isso aí já vem da semana passada. Torres Vedras está sempre acima dos 1000 casos ativos. A gente tem bastante casos ainda que estão em observação. Tem uma quantidade assim considerável de mortes aí. Para uma cidade do tamanho de Torres Vedras, que não é uma cidade gigantesca, não é uma das grandes cidades, apesar de ser um concelho grande, né? Mas assim, em relação à população não é tão grande. Porém, comparado a outras cidades que tem mais população e tal. Mas assim, pro nosso nível, para algo que tá tão perto da gente assim, é bem complicado ver essa quantidade de casos aí. É bem complicado. Eu vou colocar depois uma matéria aqui que mostra que
Na verdade, assim, lá em Lisboa, na última semana, nos últimos dias, saiu algumas matérias falando que o Santa Maria, que é um grande hospital lá de Lisboa, estava cheio e tinha uma fila gigantesca de ambulâncias na frente, porque já não havia mais lugar praticamente sobrando dentro do hospital, então os pacientes tinham que ficar aguardando nas ambulâncias do lado de fora. E infelizmente a mesma coisa aconteceu aqui na nossa cidade de Torres Vedras, a mesma coisa. Nesse vídeo que vocês vão poder ver aí rapidinho, mostra uma fila gigantesca de ambulâncias que se aglomeraram na frente do hospital, porque também o hospital aqui de Torres não tinha mais vagas, né? Isso mostra aí que essa questão aí de Portugal nos últimos dias, hoje por acaso, nos últimos dias Portugal tem vindo a ficar acima dos 10 mil casos, hoje especificamente por acaso a gente ficou aí com 6.700 casos, se eu não me engano, diários, né? Porém, essa grande quantidade de casos vem sendo demonstrada nos próprios números aqui da nossa cidade. Assim, é bem complicado porque a nossa cidade sempre esteve ali no nível mais baixo, depois deu uma aumentada e agora parece que os números realmente estão assim, estratosféricos, sabe? E fica complicado porque a gente vê isso aqui, ó. Mesmo com restrições, com estado de emergência, a gente continua vendo muita gente na rua, muita gente circulando, é muito carro estacionado aqui. Uma comparação, como eu falei, se você pegar num domingo que não tem comércio aberto, essa rua aqui fica praticamente vazia de carros. Apesar de ter bastante apartamento nessa rua, fica com bastante vaga. E pelo número de carros ali, dá pra você perceber a quantidade de gente que está trabalhando ainda, sabe? Eu acho assim, os números, apesar de terem caído hoje, é bem provável que eles continuem altos. A previsão no início do estado de emergência era que no fim do mês a gente chegasse a 14 mil casos diários, a gente está na média de 10 mil casos, mas ainda prevêem que a gente chegue a 14 mil casos diários aí pro fim do mês. Então assim, estado de emergência, tem restrições, mas as restrições ainda estão meia boca, assim, sabe? Eu acredito que a tendência com esse aumento de casos, é que o governo aperte um pouco mais ainda a questão das restrições. O presidente, na verdade, já falou, eu vou deixar as matérias aqui, os links das matérias aqui na descrição do vídeo. O presidente Marcelo Rebelo de Souza comentou que é bem provável que ele já prevê também que o estado de emergência seja renovado por mais 2 ou 3 vezes. Sim, é exatamente isso que eu tô falando. Eu vou deixar a matéria aqui embaixo para você dar uma olhada, para você ver que não é coisa que eu tô tirando da minha cabeça. O próprio presidente já falou que... Aí, gente, vocês esperem até março, mais ou menos, esse negócio fechado. É complicado pra gente que tá aqui, principalmente pelo fato que a gente sabe que são muitas empresas que vão fechar. E é provável que, apesar dessas restrições frouxas que estão atualmente, é provável que se apertem um pouco mais devido à não diminuição dos casos. E assim, falar sério pra vocês, com essa quantidade de gente que tá na rua aqui ainda, as previsões não são nada boas, tá? As previsões não são nada boas. Mas assim, até então, como eu já falei em outros vídeos, ainda não se fala em fechamento de aeroportos, dos aeroportos. Os aeroportos ainda continuam fechando na sua normalidade, só deixando as pessoas com viagens essenciais entrarem, aquela coisa toda. E eu acho que os aeroportos não voltam a fechar, tá? É uma previsão que eu faço, até porque a gente viu que depois que os aeroportos abriram e que a humanidade observou que a gente vai ter que saber conviver com o vírus, não tem pra onde correr. As viagens, elas continuaram. Agora, por exemplo, os aeroportos estavam sendo fechados, na verdade, para impedir que o vírus entrasse. Gente, o vírus já tá em tudo quanto é lugar. Já não tem mais o que fazer, já não tem mais o que fechar de aeroporto, sabe? Não existe aquela possibilidade de uma pessoa de fora trazer o vírus para tal lugar. O vírus já tá aí, tá? A única restrição que provavelmente eles farão é em relação a essa questão de nova estirpe, que é um novo tipo de vírus, que é um vírus mais desenvolvido, evoluído, né? O vírus parece que evoluiu, ele desenvolveu, e parece que estão encontrando aí no Reino Unido, no Brasil, novas estirpes do vírus, né? Novas versões do vírus. Talvez eles façam uma restrição para impedir isso, mas assim, no mais... A gente já tem bastante lugares, por exemplo, o Reino Unido já proibiu viagens do Brasil. Se eu não me engano, Portugal também não pode ir para o Reino Unido, mas em relação ao Portugal-Brasil ainda não tem nenhuma restrição. A restrição, por enquanto, é só mesmo quem vai do Brasil quem vem do Brasil para cá e quem vai do Brasil para lá, quem vai de Portugal para o Brasil, é apresentar o exame PCR, né, para essas viagens essenciais. No mais, ainda não tem proibição nenhuma, não tem ninguém falando sobre
sobre a questão de apresentar exame por certificado de imunização. Olha o INEM. Eles passam assim volta e meia, ó. Esse é o INEM que é tipo o SAMU daqui, né? É caso sério quando a gente vê isso, porque a gente não sabe se é alguma coisa séria, se eles estão com pressa ou o que seria. Mas basicamente o balanço de hoje era esse, tá? E vou deixar vocês com um videozinho aqui mostrando a situação de Torres Vedras. Basicamente que a situação não é fácil, tá? A situação não tá fácil, tá bem complicado, principalmente aqui. Mas Portugal em geral tá passando por essa dificuldade. Vamos torcer aí que as coisas melhorem. E que de certa forma a gente tenha uma solução o mais rápido possível em relação à vacinação. A vacinação ainda tá devagar. O Brasil parece que já começou, já teve uma primeira vacinação. Vamos torcer para que as vacinas cheguem o mais rápido possível. E torcer para que isso passe logo, né? Porque já deu, já encheu o saco já esse negócio de vírus. Tá bem? O vídeo de hoje era esse, só para atualizar vocês. Fique com um videozinho aqui de Torres Vedras, tá? E qualquer coisa dá para vocês acompanharem pelo Google, pelas notícias aí. Tem bastante link aqui embaixo para vocês acessarem. Fiquem de olho, tá, gente? Toma cuidado, cuide da família, cuide de vocês mesmos, porque o vírus tá aí, tá complicado, tá? Grande abraço, a gente volta amanhã com mais um vídeo aqui do canal do Casal Buscapé. Valeu, galera. Tchau.